Abençoados, melhor noite. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito. Recebo que hoje já é a sua melhor noite. Recebo que tudo está bem na sua vida e que você entenda que tudo que você passou hoje foi tudo debaixo do controle de Deus. O Evangelho diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós amamos ao Senhor. Não que isso seja assim algum de nós mesmos, não. Mas esse amor, Ele mesmo que imputou no nosso espírito. E nós o amamos porque Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Nos predestinou para filhos, nos escolheu, colocou o nosso nome no livro da vida, pagou o preço por essa escolha ali na cruz do Calvário. Sejam todos bem-vindos. Recebo que os olhos do seu entendimento já estão iluminados para você entender qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus na sua vida. Gostaria aqui de agradecer a todos os colaboradores, a todos aqueles que têm participado aqui das nossas reuniões, que têm feito os comentários, não é isso? E eu recebo que Deus mesmo vai trazer até você o que é devido, porque o Evangelho diz que tudo que nós plantamos, da mesma maneira nós vamos colher. Gostaria também de convidar você, que tem nos dado a honra, que tem nos dado aí o prazer de estar nos assistindo, de compartilhar as nossas mensagens e também de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque o nosso trabalho aqui, abençoado, o nosso papel aqui, a nossa ideia, minha e dos abençoados aqui que participam aqui, que trabalhamos aqui juntos para que essa mensagem, para que essa palavra vá ao ar, é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Quando nós falamos palavra, gostamos de deixar bem claro, é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. E hoje nós estamos aqui a falar desse Evangelho. E precisamos da sua participação para que outras pessoas também sejam alcançadas da mesma forma que nós fomos alcançados por essa palavra, que nos salvou. Essa que é a verdade. Nos salvou na nossa mente de uma pessoa muito perigosa. Eu, por exemplo, essa palavra, ela me salvou do meu pior inimigo, que sou eu mesmo, a minha carne. Me ensinou como é que eu tenho que me comportar aqui nesse reino para viver bem, para passar esse tempo de participação de carne de acordo com o Evangelho da Graça. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que aqueles que entendem esse Evangelho, que recebem a abundância da graça, vão reinar em vida. E reinar em vida, abençoado, não é nem sempre tudo sair 100%, não, mas é você entender que tudo que te acontece é da vontade de Deus, é Deus mesmo tratando com você e por alguma razão Ele te fez passar por essa situação. Isso que é reinar em vida, é entendimento, é com conhecimento. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, para um culto racional, para você entender o que está acontecendo. Não é você fazer, é você entender. Porque religião, quando vê as coisas assim, situação, coisas assim diferentes, não muito boas, se mete num desespero e quer fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Abençoados, Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Ele já fez todas as coisas. Ele mesmo que cuida de todas as coisas. Tá bom? Então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua participação. Você que está nos ouvindo. E receba que os olhos do seu entendimento já foram iluminados para você entender tudo que você vai ouvir aqui. Então vamos aqui tratar de um assunto bem importante, nesses minutos que nos foram dados, que é um tema bem tranquilo, um dos mais tranquilos que nós já tratamos aqui nesse ano que nós já estamos aqui. Já temos aqui mais de um ano aqui tratando da palavra de Deus, falando do Evangelho da graça de Deus. E o tema é conforme a doutrina. Conforme a doutrina. E doutrina, abençoados, se ouve falar muito nessa palavra, não é isso? Nas igrejas e nas religiões. Doutrina nada mais é
do que o ensino. Quando você recebe o ensino, você está recebendo uma doutrina, o ensino para uma forma de proceder. Quando você recebe o conhecimento, e o nosso caso aqui é o Evangelho da Graça, ele vai te ensinar, vai te dar uma forma de proceder aqui nessa vida. Por isso que é muito importante você receber a doutrina correta, a doutrina certa, saber o que está ocupando a sua mente, para você ter uma maneira correta, um procedimento correto. Gostaria de convidar você a ler aqui um versículo que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, no versículo 9. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, procure anotar, procure acompanhar, porque é importante que você confira. Porque, olha, eu vou te falar, por eu não gostar de acompanhar, de anotar, eu fui muitos anos enganado. Por muitos anos o pastor falava uma coisa, mas estava escrita outra. E eu não acompanhava, eu não participava e facilmente era enganado. Então não caia nessa armadilha, não caia nessa trampa de não acompanhar. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta. Se não puder ver agora, anote. Mais tarde você confere o que foi falado, se está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Então vamos ler aqui Tito capítulo 1, o versículo 9. Ele fala assim, ó, retendo firme, olha só, reter firme a fiel palavra, que é, olha, fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então veja que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que foi constituído por Deus para ser o apóstolo dos gentios, apóstolo, doutor e mestre. Ele aqui faz uma recomendação a Tito, a um dos seus pastores, não é isso? Recomendações do apóstolo Paulo feitas a Tito a respeito de alguém que ensina, alguém que usa o microfone para ensinar. Hoje em dia, aí nas religiões, essas pessoas são chamadas de bispo, pastor, apóstolos, mestres, não é isso? Pregadores. São pessoas que estão aí ensinando o que eles dizem ser evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui vem fazendo essa recomendação sobre o que deve pregar um pastor, o que deve pregar um mestre, ou que se propõe, não é isso, a fazer isso, porque muitas pessoas estão aí falando, estão pregando, mas não tem esse título, nem se consideram pastores, mestres, estão aí falando. E hoje em dia, abençoados, muitos estão ensinando, muitos, devido aí essa tecnologia maravilhosa chamada internet, ficou até mais fácil, não é isso? As pessoas vêm, assim como eu estou aqui, se colocam atrás de uma câmera, pegam a Bíblia e fala e diz o que ela pensa, a doutrina que ela quer falar. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, para ter cuidado sobre essas pessoas. Porque então ele diz aqui assim, ó, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Conforme a doutrina. E devido a muitas doutrinas que são ensinadas nas religiões, porque cada religião, cada denominação tem uma doutrina diferente, não é isso? As pessoas procuram aquela que mais lhe interessa, procura aquela doutrina que mais lhe convém, porque a denominação A, ela tem uma doutrina. Agora, se você já for na denominação B, você já vai encontrar outra doutrina. Quando eu estava lá na religião, aconteceu muitas vezes de chegarem irmãos, de até saírem irmãos, por causa da doutrina. E às vezes eu perguntava, mas por que você saiu daquela igreja e veio para cá? E a pessoa me falava, não, é porque eu não gostava da doutrina de lá, a doutrina daqui é melhor para mim, a doutrina daqui me faz bem. E eu deixo te falar aqui uma coisa bem importante. Todas essas doutrinas que nós temos visto por aí, todas elas são tiradas da Bíblia. Todas as doutrinas. Só que tem um probleminha. Essas doutrinas que são tiradas da Bíblia, que são apresentadas nesses lugares chamados igrejas evangélicas, elas são apresentadas sem se respeitar os tempos, sem se respeitar os pactos. Acontece, o abençoado lá, o líder,
abre a Bíblia lá numa página e vê se uma doutrina, alguma coisa, um ensinamento, então pega aquele ensinamento e leva para a igreja, sem respeitar o pacto, sem respeitar para quem está sendo falado, para quem o costume da época, não respeita nada. Assim, por exemplo, igreja chamada evangélica, a escada de Jacó. Você já viu uma igreja com esse nome? Se não viu, pode ter certeza que existe. Ou então, é igreja evangélica, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que você já viu alguma coisa assim, parecida com esses títulos. E esses títulos abençoados são tirados da Bíblia, mas sem se respeitar o tempo. E isso é muito perigoso, não pode ser assim dessa maneira. Porque a religião, não, porque nós passamos por lá, né, abençoados, nós conhecemos, sabemos exatamente como é que funciona. A religião, ela funciona assim, ó. Se falar de Deus da Bíblia, está bem. Olha, é Deus que está falando, é a palavra de Deus, está aqui na Bíblia, aqui, então para eles serve. Mas não é bem assim. O maior exemplo disso, que nós podemos dar aqui, que tudo que eles usam, que está na Bíblia, eles dizem que é verdadeiro, que pode ser uma doutrina, é que quando nós falamos a respeito do Cristo ressuscitado, porque nós conversamos, eu pelo menos converso-se com muitas pessoas a respeito do Evangelho. Talvez você faça isso. E uma coisa que nós falamos sempre, porque a conversa do Evangelho sempre nos leva a falar de Jesus. Isso aí não tem por onde você correr. E nós explicamos para as pessoas, Romanos capítulo 7, versículo 4, né, que antes da cruz era Jesus de Nazaré, o corpo de Cristo. E depois da cruz é o Cristo ressuscitado. E nós estamos mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se chamava Jesus de Nazaré. Duas manifestações, antes da cruz e depois da cruz. Então, quando nós falamos essas coisas para essas pessoas que tudo, se está na Bíblia, está certo, então eles nos falam assim, o importante é Jesus. Se é Jesus, é que vale. Mas, abençoados, tem que se entender o tempo, tem que se entender a manifestação, a época, não é isso? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 11, ele fala que o nosso Jesus é o Cristo ressuscitado, não é isso? Porque ninguém pode pôr outro fundamento de acordo com aquele que já está posto, que é o Cristo ressuscitado. E as igrejas, os abençoados que pegam a Bíblia toda como doutrina, não separam o de Nazaré com o ressuscitado. É tudo a mesma coisa. Falou que é o Jesus da Bíblia e acabou. Não, abençoado. Tem que se conhecer as doutrinas, conhecer os tempos, para saber quem é quem. Então, fazendo aí uma mistura dos pactos. Mistura o pacto da lei com o pacto da graça. Mistura antes da cruz com depois da cruz. Aí mistura as doutrinas. Porque antes da cruz, abençoados, era a doutrina da lei. Isso que tem que ficar entendido e tem que ficar compreendido. E depois da cruz é a doutrina da graça, a graça de Deus. Quando Cristo morreu, ressuscitou, ele ali estabeleceu a graça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, o fim daquela doutrina, foi Cristo ali na cruz, estabelecendo então uma nova doutrina, que foi a doutrina da graça de Deus. Mas, abençoados, o apóstolo Paulo deixa bem claro, está escrito que é conforme a doutrina. E qual é a doutrina? Nós falamos agora, a doutrina da graça de Deus. Porque existe aí, a lei então, ela traz muitas outras doutrinas, acompanhado da graça da lei. Porque a lei foram 613 mandamentos. Te dá uma abertura para você criar 613 doutrinas. Tudo dentro da lei. Agora a graça não. A graça, uma só doutrina, que é a graça de Deus. Olha aqui, vamos ler aqui um versículo, aqui, 2 Timóteo, no capítulo 1. Gostaria de ler aqui para os abençoados, no versículo 13. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 1,13, que diz assim, conserva, olha o que diz o apóstolo Paulo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade, que é o amor, que há em Cristo Jesus. Porque, veja o que ele diz, que de mim, o apóstolo Paulo fala.
a graça de Deus. Antes da cruz, não havia graça. A graça começou na cruz, com o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, que de mim tens ouvido. Olha só, nós temos ouvido aí muitas doutrinas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Abençoados aí que pregam o chamado evangelho, mas que não ouviram do apóstolo Paulo. Por que não ouviram? Porque são coisas que ele não escreveu. Olha, isso também é de alguns abençoados que dizem que está ensinando a graça de Deus. Nós temos ouvido aí bastante abençoados, não é isso? Graças a Deus, muitos estão aí copiando, estão imitando exatamente o que está de Romanos até Hebreus. Mas, infelizmente, nós ainda temos alguns abençoados que insistem em ensinar e dizem que é a graça. Doutrina, ensinamentos que não foram escritos pelo apóstolo Paulo. E ele é bem claro aqui, ó, no versículo 13, olha o que ele diz. Conserva o modelo das sãs doutrinas que de mim, dele mesmo, tens ouvido. Esse conselho ele deu aqui para Timóteo, mas serve para nós que somos gentios, que queremos imitar o que está escrito. Temos que imitar o que ele escreveu, porque são as sãs doutrinas, abençoado, a doutrina da graça de Deus. E deixa aqui eu fazer aqui um esclarecimento muito importante aqui, até uma explicação, não chega nem a ser um esclarecimento, mas uma explicação, porque nós aqui recebemos muitos correios, graças a Deus, né? Os abençoados que nos passam correios, através de mensagens, através até de telefonema e de muita coisa aqui que nós recebemos aqui. E nos questionam, né? Ficam nos perguntando, mas vocês assim, falando dessa maneira do apóstolo Paulo, não dá a impressão que vocês estão idolatrando o apóstolo Paulo? Que vocês estão colocando o apóstolo Paulo acima de Jesus? Que parece que a pessoa mais importante da Bíblia aí, até do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo e deixa de ser Jesus? Isso aí parece uma idolatria. Veja, pessoal, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria a respeito desse assunto. Nós aqui que pregamos o Evangelho da Graça, e eu falo aqui por mim e pelos meus irmãos abençoados que me acompanham, nós não temos nada com o apóstolo Paulo. Temos nada a ver com o apóstolo Paulo. Ele mesmo, uma certa vez, ele falou assim, ó, quem é Paulo? Quem é Apolo? Não é isso? Porque, abençoados, o que nós temos aqui com esse homem é a doutrina que ele recebeu de Deus. A única coisa que nós temos com o apóstolo Paulo é a doutrina que ele recebeu de Deus, que é a graça. Com a vida dele, com a vida particular dele, nós não temos nada. Quando nós falamos assim, ó, o apóstolo Paulo é porque foi ele que Deus escolheu para revelar o evangelho da graça de Deus. Então nós temos que falar o quê? Paulo, porque quando nós falamos da lei, de quem que nós falamos? Quando você falava da lei, você falava de Paulo? Não, você falava a lei de Moisés, porque foi a Moisés que Deus entregou a lei. Por isso que ela é chamada de lei de Moisés. Agora, o evangelho da graça, Deus entregou a Paulo. Por isso que tudo que nós falamos aqui do evangelho, nós temos que falar Paulo. Vamos falar de quem? Se Deus quis dar a Paulo. Não se trata aqui de idolatria ao apóstolo Paulo, mas se trata de reconhecer o que Deus deu a ele, que é o evangelho da graça. Fora do evangelho, abençoados, nós não temos nada a ver com o apóstolo Paulo. Uma certa vez eu estava lendo um livro que falava a respeito da vida de Paulo, e um monte de defeito, coisa lá, até coisa da vida particular dele, tremenda. Essas pessoas aí que fazem pesquisa aí, que eu não sei como que eles descobrem essas coisas, mas para nós não interessa se Paulo foi a pior pessoa do mundo ou se foi ele a melhor pessoa do mundo. O que nos interessa em Paulo é o evangelho que ele recebeu do Cristo ressuscitado e escreveu em 14 cartas. É isso que nos interessa. Olha só, deixa eu aqui te mostrar aqui por que nós temos essa segurança. Vamos aqui a Gálatas. Vamos ler aqui uns 2 ou 3 versos a esse respeito, porque isso é muito sério. Porque nós já ouvimos aqui muitas vezes sobre esse assunto, dizendo, vocês parecem que só idolatram o apóstolo Paulo, esqueceram de Jesus. Não é isso. Olha aqui, Gálatas capítulo 1, no versículo 11, diz assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, Paulo falando, que o evangelho que por mim foi anunciado, que é a graça, não é segundo os homens, não é segundo homem nenhum,
porque não recebi nem aprendi de homem algum. O que Paulo prega, ele não aprendeu com homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E é essa revelação que nos interessa. É essa revelação que nós procuramos nos escritos do apóstolo Paulo. A doutrina que ele recebeu. Deixa eu te mostrar mais uma aqui. Romanos, vamos a Romanos. Romanos, capítulo 1. Por que nós ficamos aí, falamos tanto de Paulo, não é isso? Que não é idolatria, mas é a doutrina que ele recebeu. 1 versículo 5, Romanos 1, 5, diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome. Se nós queremos obedecer à fé, temos que receber a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Graça e apostolado. Não a outro, somente a ele. Quer mais um versículo? Ou tá bom esse? Nós vamos ler mais um. Primeira carta que Paulo escreveu ao Corinto, no capítulo 3. Olha só, 3, 10. 10 e 11. Cadê? Está aqui, ó. Segundo, olha só, de acordo, conforme a graça de Deus que me foi dada. Foi dada a quem? A Pedro, a Tiago ou a João? Nenhum dos três. A graça foi dada a Paulo. Pois eu, Paulo, como perito arquiteto, o fundamento. Quem foi que colocou o fundamento da graça? O apóstolo Paulo. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Por quê? Olha só. A exclusividade aqui do apóstolo Paulo, dada por Deus. Exclusividade. Isso aqui é exclusivo, hein? Olha só. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o ressuscitado. Por essa razão que nós mergulhamos de cabeça no que está escrito de Romanos a Hebreus, porque foi a revelação dada por Deus através do apóstolo Paulo. Eu recebo que você tenha entendido essa explicação. Por quê? A religião é assim, ó, ela não se submete, não obedece aos escritos da graça. Não, porque ainda dizem, né, que nós estamos idolatrando ao homem, Paulo, mas veja que se coloca a cabeça debaixo da mão de homem. Se você falar, olha, está escrito aqui, Paulo escreveu que nós somos predestinados. Predestinado, que é isso? Isso é uma invenção do inferno, isso é uma apostasia, é uma mentira. Mas ele sai dali, coloca a cabeça assim, ó, embaixo lá de uma mão de um homem lá, só porque esse tal de homem é um pastor e diz ser ungido do Senhor. Não crê no que está escrito, mas tem a capacidade de colocar a cabeça debaixo da mão de homem, que não está escrito. No lugar nenhum da Bíblia diz que você tem que colocar sua cabeça debaixo de uma suposta autoridade. De maneira nenhuma. Obedece às doutrinas de homens. Obedecem. Todos esses lugares chamados igrejas evangélicas, que não reconhecem o evangelho de Paulo, eles obedecem à doutrina de homens, mas não obedecem à doutrina da graça. Está nesse ponto aí. Deixa eu aqui só fazer uma pergunta. Se você vê só se não é assim. Aonde está no evangelho? De Romanos até Hebreus, porque evangelho, quando nós falamos evangelho, é de Romanos até Hebreus. Onde está no evangelho que manda beber água depois da oração? Está escrito em alguma parte do evangelho falando, ó, depois da oração, depois que você orar, beba um copo d'água. Tem alguma coisa escrita? Está escrito aqui no evangelho em algum lugar que tem que usar uma vassoura ungida, varrer a sua casa para espantar o mal? Está escrito alguma coisa? Está escrito que você tem que comprar lá um tijolinho ungido para botar na sua casa, para sua casa ficar mais forte? Não está, abençoado. Essas pessoas fazem essas coisas, mas não dão crédito ao que está escrito de Romanos até Hebreus. É outra doutrina esse negócio aí que está por aí. E talvez você que está me ouvindo, não é isso? Pense assim, não, mas na minha igreja não tem essa doutrina não, esse negócio de copo de água depois da oração, na minha igreja não tem. Esse negócio de vassoura ungida também não tem. Esse negocinho de levar fotografia, né, para orar pela pessoa amada, lencinho ungido, e essas coisas assim, na minha igreja não tem. Graças a Deus que não tem, abençoados. Graças a Deus, muito bom. Mas tem Santa Ceia? Aí na sua igreja, por acaso, tem Santa Ceia? Tem dízimo? Tem dízimo? Tem batismo nas águas? Tem? Então, abençoados, doutrinas que não têm o respaldo do Evangelho. Santa Ceia, o Evangelho não respalda Santa Ceia. Esse negocinho de comer pão e beber um copinho aí de vinho,
Não tem, porque o Evangelho diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que o Cordeiro, a nossa Páscoa, já foi imolada, já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. E esse mandamento, essa doutrina chamada Santa Ceia, Deus não mandou a igreja fazer isso. Jesus de Nazaré mandou lá os apóstolos, lá os discípulos, e fazer isso enquanto ele estivesse morto. Fazer isso em memória de mim. Depois que ele ressuscitou, não tem mais memória, ele está presente, não é isso? A nossa ceia, a nossa Páscoa já foi imolada. Isso não faz parte da nossa doutrina, a doutrina do Evangelho da Graça de Deus, de Romanos até Hebreus. Dízimo também é abençoado, é um absurdo que eu levei muitos anos para entender. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era tomado por força da lei de Moisés. O Evangelho diz aqui que a lei acabou. Em lugar nenhum do Evangelho manda alguém, autoriza alguém a recolher dízimo em nome de Deus. Olha, que coisa! Recolher dízimo era da lei. E batismo nas águas? Também não é para nós, abençoado. Essa doutrina não serve para nós. As pessoas não se submetem a essas coisas. Diz que o batismo é o da cruz, é o batismo lá quando ele morreu e ressuscitou. Esse que é o batismo, não é batismo nas águas. Doutrinas abençoadas, vamos repetir, doutrinas que não têm o respaldo do Evangelho. O Evangelho não nos dá margem para fazer essas coisas, mas os abençoados não se submetem ao que está escrito, preferem se submeter ao que não está escrito. Por isso que está essa confusão aí de doutrina. Então, abençoados, não pode ser ensinado, não pode ser pregado pela Igreja de Cristo, se não tem o respaldo do Evangelho. Pelo menos um lugar chamado Igreja Evangélica. Chamado Igreja Evangélica. Não pode ser ensinado porque está ensinando coisas que não estão no Evangelho. Como é que vai chamar, por exemplo, estádio de futebol, se ali não se joga futebol? A mesma coisa de lugares chamados Igreja Evangélica, se ali não prega Evangelho. Então tem alguma coisa errada nessa doutrina. Então eu chamo a sua atenção para você observar isso aí, para ver aonde é que você está se metendo. Não é conforme a doutrina da graça, então não serve. E lá escrevendo em Romanos capítulo 11, vamos ler aqui, Romanos capítulo 11, porque essas coisas, abençoadas, não são de acordo com o Evangelho da Graça. Romanos capítulo 11, no versículo 6, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, diz assim, mas, olha só, mas se é por graça, já não é pelas obras. Se a tua ideia é pela graça, não pode ser pelas obras. De outra maneira, o que Paulo chama aqui de outra maneira? Diferente do Evangelho da Graça. Diferente do que está escrito de Romanos até Hebreus, ele completa aqui dizendo, já não é graça. Se não estiver escrito aqui de Romanos até Hebreus, não serve, abençoados. E talvez alguém diria, mas seria muita coisa para Paulo escrever. Abençoados, Paulo foi apenas o escritor. Quem autorizou, quem mandou ele fazer isso, foi o próprio Deus. Se fosse preciso estar aqui registrado, Deus com certeza teria dado um jeito de Paulo escrever. Mas se não está aqui, é porque não é necessário. Tudo que nós precisamos, veja bem, preste bem atenção nisso. Tudo que nós precisamos para viver bem na nossa vida aqui, reinar em vida, nesse reino, está escrito aqui, está registrado por Deus, de Romanos até Hebreus. Tudo o que você quiser saber. Você não precisa procurar uma doutrina diferente dessa, porque é de acordo com a doutrina. Você não precisa emprestar sua mão para uma pessoa ler para saber o seu futuro. Você não precisa botar sua cabeça debaixo da mão de um homem para ele orar para você ser abençoado. Você não precisa passar um óleo ungido aqui na sua testa para dar sorte para as coisas acontecerem. Não, você tem que consultar aqui o que diz o Evangelho da Graça de Deus. Se você quer consultar alguma carta, consulte as cartas, consulte as 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Qualquer coisa, qualquer doutrina, veja bem, qualquer doutrina, não importa qual seja essa doutrina, é diferente da doutrina da graça, diz o Evangelho, que não nos cabe. Não cabe na nossa vida, abençoado. Qualquer doutrina diferente do Evangelho que Paulo não registrou, não cabe na nossa vida. Gálatas capítulo 1, vamos ver aqui, que coisa
tremenda diz aqui o apóstolo Paulo. Vamos ler aqui somente o versículo 9, que diz assim, ó, assim como já vos dissemos. Paulo já tinha falado outras vezes a respeito desse assunto com a igreja. Agora, de novo também vos digo, se alguém, olha só, aqui ele já envolveu pessoas, se alguém vos anunciar outro evangelho ou outra doutrina, não é isso? Quando fala de evangelho, está falando de doutrina, além do que já recebeste, e qual é o evangelho que ele pregava que a igreja tinha que receber? O evangelho, a doutrina da graça de Deus. Se pregar outra doutrina, o que acontece? É uma coisa muito boa? Não, é maldição, é anátema. Qualquer coisa diferente da graça de Deus, diferente do que Paulo escreveu, é maldição. Você vai estar se metendo de uma doutrina debaixo de maldição. Não se meta, abençoados, em nada diferente do evangelho da graça de Deus. Porque não vai servir para você. Não vai. Por quê? Diz o evangelho da graça. Está se metendo debaixo de maldição. Conforme a doutrina. E conforme a doutrina da graça. É onde que nós temos que respaldar a nossa vida, onde nós temos que colocar as nossas ansiedades, onde nós temos que colocar as nossas expectativas. Tudo está aqui, doutrina da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, conforme a doutrina da graça. Não é conforme outra doutrina, conforme a lei, conforme a mãe de santo, conforme o reverendo, conforme lá o pastor, conforme lá diz lá o outro lá. Não, abençoado. É conforme a doutrina da graça de Deus que nós fomos chamados a viver. E uma coisa bem importante aqui, nós já falamos, mas vamos repetir, por que o apóstolo Paulo fez essa recomendação a Tito? É importante nós falarmos sobre esse assunto, porque se ele recomendou sobre uma doutrina, e uma doutrina só pode ser conhecida, se alguém anunciar. Imagina, você vai para a escola e não tem professor, então o ensino não vai acontecer. Para a doutrina ser espalhada, ser anunciada, tem que ter alguém. Por que o apóstolo Paulo fez essa recomendação a Tito? Tito, capítulo 1, versículo 10, vamos voltar lá, nós lemos o versículo 9, então agora vamos ler o versículo 10, que diz assim, por quê? Por que ele fez essa recomendação a Tito para ele se cuidar com a doutrina? Porque há muitos, olha, muitos, não são poucos, são muitos. O apóstolo Paulo aqui, ele não exagerou. Ele até foi econômico. Há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. E outra tradução diz mentirosos, principalmente. Isso aqui que está bonito, ó. Principalmente os da circuncisão. Principalmente a doutrina da circuncisão. Principalmente o ensino da circuncisão. E quem são os da circuncisão? O que é a circuncisão? Nada mais, nada menos do que a lei de Moisés. Os 613 mandamentos da lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que aqueles que estavam trazendo uma outra doutrina eram aqueles da circuncisão. Foi Paulo que disse para Tito, principalmente os da circuncisão. E quem eram aqueles que estavam ensinando a doutrina da circuncisão lá no tempo do apóstolo Paulo? Porque lá, naquele tempo, quem é que estava lá? Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Tinha outras pessoas da circuncisão, porque Paulo era da incircuncisão, que é o nosso evangelho, mas ele disse que principalmente os da circuncisão. Quem eram esses? Veja quem era. No versículo 14, 2,14. Diz assim, mas quando vi... Olha, isso aqui, eu leio Bíblia desde os meus 7, 8 anos de idade. Porque quando eu aprendi a ler e escrever, as minhas professoras, 3 professoras, eram professoras também de escola dominical. Eu aprendi a ler praticamente com a Bíblia, mas nunca tinha lido isso aqui, nunca tinha visto.
Por isso que é importante você ler, você anotar e prestar atenção, que diz aqui no verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, vamos fazer aquela pergunta que nós fazemos sempre. Se não estavam de acordo com a verdade do Evangelho, aonde que estava? Na mentira. Porque ou existe uma terceira opção. Verdade, mentira, existe outra? Não. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Diz aqui o apóstolo Paulo que, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, estava falando de quem? Disse a Pedro. Então Pedro não andava na verdade do Evangelho. E Pedro foi o apóstolo da circuncisão. E disse a Pedro na presença de todos: se tu sendo judeu vive como gentios e não como judeu, por que obrigas, olha a doutrina aqui da religião, obriga os gentios a viver como judeu? Por que a Pedro? Versículo 7, volte ao versículo 7, porque talvez você pense assim, não, é porque Paulo tinha assim, uma diferença lá com Pedro e não gostava de Pedro por alguma razão. Vai ver que Pedro mexeu lá com a namorada dele, estava devendo um dinheiro lá para Paulo e não pagou. Não, nada disso, abençoado. Veja por que o apóstolo Paulo se portou diretamente a Pedro. Veja aqui no versículo 7, Gálatas 2,7, diz assim, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado a Paulo, como a Pedro o da circuncisão. Eram duas cabeças representantes. O evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo e a Pedro da incircuncisão. Por isso que o apóstolo Paulo foi diretamente a Pedro. Porque ele era o líder da circuncisão. Aqueles que ele disse lá para Tito, que principalmente os da circuncisão, que estavam pregando, espalhando uma outra doutrina. Alguns pregadores, veja bem, eu já tive até alguns problemas com alguns abençoados por causa desse assunto agora. Alguns pregadores defendem a doutrina ensinada pelos apóstolos Pedro, Tiago e João. Até pregadores da graça. Já tive assim... não brigamos, né? Mas não chegamos a um acordo, porque alguns defendem a doutrina ensinada por Pedro, Tiago e João. E o apóstolo Paulo foi bem claro. Não anda segundo a verdade do Evangelho. Não anda. Principalmente os da circuncisão. Estavam com uma outra doutrina. Como é que nós vamos concordar com uma coisa dessa? E veja bem, nós não nos submetemos a essa doutrina pregada por Pedro, Tiago e João de jeito nenhum. E por que isso? Vamos ver por que nós não submetemos. Gálatas capítulo 2, veja aqui o versículo 4. 2:4. Vamos ler até o versículo 6. Bem simples. Diz assim, ó. E isto, por que nós não submetemos a doutrina desses homens? E isso por causa dos falsos irmãos. Falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Imagina, essa doutrina não serve para nós, abençoados. É uma doutrina de servidão. O versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho, Pedro não estava na verdade do Evangelho, para que a verdade do Evangelho permanecesse em nós. Se você se meter com Pedro, Tiago e João, você vai sair da verdade do Evangelho. Você vai estar com a Pedro, não vai estar na verdade do Evangelho. E o versículo 6 diz assim, ó, e quanto àqueles quem? Pedro, Tiago e João, que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Não adianta você vir para cá todo bonitão, todo terno, gravata, cheio de diploma, cheio de anéis aí nos seus dedos. Se não for a doutrina da graça, abençoado, vai dar certo não. Não dá certo, porque Deus não aceita a aparência do homem. E esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Para Pedro, Tiago e João, que eram o de boa aparência, de boa reputação, diz aqui o apóstolo Paulo, nada me comunicaram.
É a doutrina desses homens, não ensinaram nada ao apóstolo Paulo, não comunicaram nada. Uma doutrina que não comunica nada para nós, abençoados. A doutrina da circuncisão que era pregada por Pedro, Tiago e João. Nada nos comunicaram. E veja bem, a doutrina que nos comunica alguma coisa, a doutrina que nos salva, a doutrina que nos livra, nos ensina a nossa verdadeira posição, é a doutrina da graça. De Romanos até Hebreus, essa doutrina é que nos serve. E o apóstolo da graça é o apóstolo Paulo. Não adianta você trazer Pedro para cá, porque Pedro não é apóstolo da graça. Eu sei que ele falou umas coisinhas lá, né? De acordo lá, né, com o evangelho, mas o apóstolo da graça, o perito arquiteto, é o apóstolo Paulo. Conforme a doutrina, nós aprendemos que somos abençoados, santos, perfeitos, estamos livres do inferno, estamos livres do diabo, estamos livres do pecado. E aonde é que está essa doutrina? Lá nas cartas de Paulo, de Pedro, Tiago e João? Não, no Evangelho da Graça. Em outra carta, o apóstolo Paulo disse, olha, cuidado até com cartas que pareçam ser nossas. Parece, porque eles falam assim, parecido, mas a verdadeira intenção é trazer a escravidão. É trazer ali debaixo, é obrigar o gentio a judaizar. Essa é a intenção dessa doutrina chamada circuncisão. Somos um só Espírito com o Senhor, um só Espírito com Deus abençoado. E isso nós aprendemos no Evangelho da Graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Nós aqui não idolatramos, vamos falar isso de novo. Não se trata aqui de idolatria o apóstolo Paulo, mas é de reconhecer, de viver de acordo com a doutrina que ele recebeu do próprio Deus lá no paraíso e deixou escrito aqui, ó, no Evangelho da Graça de Deus. A doutrina do Evangelho da Graça, do Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive no nosso espírito. Essa é a nossa doutrina, uma doutrina que apresenta aqui a nossa posição, que nos apresenta como Deus nos vê, sem pecado e santo. É assim que Deus nos vê. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 27, ele diz que Deus se entregou a Ele mesmo, ali na cruz, para apresentar-nos a Ele, santo e irrepreensível. É assim que diz a doutrina da graça de Deus. Agora, se você se meter com aqueles abençoados lá, que da circuncisão, você não vai se ver assim, porque é uma doutrina que não te apresenta dessa maneira. Vamos a Tito, nosso último verso. Tito, capítulo 1, vamos terminar aqui de ler, versículo 11. O que diz aqui que por o motivo dessa nossa pregação nessa noite? Os quais, quem são os quais? São aqueles que estavam pregando uma doutrina diferente da graça de Deus, que até hoje existem muitos por aí que pregam doutrina diferente da graça de Deus. Então diz aqui o apóstolo Paulo, os quais convém, em alguma tradução diz, que é necessário tapar-lhes a boca, fechar-lhes a boca. Homens, olha só, homens que transtornam casas inteiras, homens com uma doutrina que transtornam mentes inteiras. Imagina, uma mente pensando que está em pecado. Vai viver bem, vai viver tranquilo? Uma mente que está pensando, se não fizer tudo certinho, o diabo vai vir e vai levar para o inferno. Essa mente vai viver tranquilo? Essa pessoa vai viver bem? É por isso que ele diz aqui, aos quais convém tapar-lhes a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Qualquer doutrina diferente da graça não convém para nós. É isso que diz o Evangelho. Por torpe ganância. Então, abençoados, nessa noite, nós convidamos você a participar conosco, a divulgar essa doutrina, a doutrina da graça de Deus, uma doutrina que nos livrou aqui. Hoje a nossa mente não está mais transtornada, a nossa mente está alinhada com o Evangelho da graça. O Evangelho diz que nós temos a mente de Cristo, falamos igual a Cristo. E como é que nós vamos falar igual a Cristo? De acordo com o Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. Então nós convidamos você a participar conosco para divulgar essa doutrina.
compartilhando as nossas mensagens, as mensagens da graça de Deus, as mensagens que falam a respeito do Evangelho, da graça, e também se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube, porque é necessário que essa palavra corra e seja glorificada. Porque quando a palavra corre e é glorificada, mentes são salvas. Esse é o resultado quando isso acontece, abençoados. Não estamos aqui para aparecer, para ganhar dinheiro. Não, o negócio aqui não é esse. O nosso trabalho aqui, que Deus colocou aqui no nosso coração, na nossa mente, é fazer a palavra correr para libertar os nossos irmãos que estão lá debaixo dessa doutrina mentirosa. Falamos, respaldado pelo Evangelho. É uma doutrina mentirosa. Não salva ninguém, não ajuda ninguém em nada. E o nosso trabalho é divulgar a verdade. Fazer, como disse aqui o apóstolo Paulo para Tito, é necessário tapar-lhes a boca. E para isso é necessário falar. E convidamos você a participar conosco. Tá bom, abençoado? Recebo que tudo está bem, que você tenha entendido a mensagem dessa noite, o recado do Evangelho para as nossas vidas nessa noite. E declaro você mais que vencedor, declaro que tudo está bem na sua vida, declaro que você já está com a mente limpa e tranquila e que nada vai mudar essa sua maneira de pensar. Abençoados com todas as bênçãos.